Oi, oi, tudo bem? Aqui, Fernanda Moraes, TPD, e esse canal eu criei com o intuito de realmente poder ajudar vocês de alguma forma. Vou contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória até aqui. E a minha trajetória começou ali em 2014, 2015, onde eu tive o primeiro encontro com a prótese dentária. Não sabia nem que profissão que era essa, de protético. Enfim, aprendi em um laboratório mesmo, nunca fiz um curso específico. Eu aprendi tudo que eu sei já colocando a mão na massa, né? Então, nesse laboratório, eu fiquei lá por volta de 5, quase 6 anos. E foi aonde eu aprendi muito lá em relação a resolver qualquer tipo de problemas, né? A solucionar qualquer problema que desse relacionado à prótese total. Então, eu falo que primeiro eu aprendi tudo errado, para depois eu aprender tudo certo. Então, eu aprendi das duas formas. Depois desse período que eu passei aprendendo tudo, todas as etapas lá, eu resolvi sair de lá, porque não era valorizada. Lá funcionava da seguinte forma: lá era dividido por várias salas, então cada sala era feita uma etapa. Então, por exemplo, se você entrasse na sala da lixa, você ia ficar só lixando prótese o dia inteiro. Se você entrasse na seroplastia, você ia fazer somente essa etapa, e assim por diante. Mas eu sou aquele tipo de pessoa inconformada, então eu gosto falei assim, chegou um ponto que eu falei assim, gente, não faz sentido, pra que eu tô fazendo isso aqui? Qual que é a finalidade disso? Eu preciso entender o processo. E aí foi aonde, no horário do meu almoço, eu ia nas outras salas, nas outras mesas, né? Fulano, o que você tá fazendo? Fulano, como que é isso aqui? Para que serve? Qual que é o nome disso? Me ensina, me mostra. Então, assim, eu fui de curiosa mesmo e fui aprendendo passo a passo. E lá não ganhava mais que um salário mínimo. E lá era na faixa de uns 60 funcionários. Era bastante gente até hoje. Só que, como eu disse, eu entregava resultado, eu entregava um trabalho bem feito. Por mais que era movido a processos, então se eu entregava aqui, o outro ali talvez na próxima etapa já ia atrapalhar o meu serviço de certa forma, enfim, não saía. E era aquelas próteses como fala? Licitação. Então, era com o material mais barato que tinha, era da forma mais rápida que tinha, que era de produção. Então, eu fiquei mais na parte, mais tempo, né? Foi na parte de seroplastia e de montagem. Então, na parte da montagem ali, já teve vezes da gente fazer 30 peças por dia, sabe? 30 caixinhas, no caso, né? Era muita coisa, era muita coisa. A caixinha que eu falo superior e inferior. Então, sairia ali na média, dependendo de umas 50, 60, 80 próteses por dia. Montando ali, ainda mais quando foi na época que eles tentaram colocar comissão, então era o dia inteiro. Mas enfim, não tive reconhecimento, não tive, né, nenhum benefício ali dentro, além de conhecer essa profissão, que sou muito grata por isso até hoje. E aí resolvi sair, porque me deu um começo de burnout, e aí eu fiquei muito mal mesmo, porque sabe aquela mente limitada que você fala assim, meu Deus, eu preciso disso aqui? Eu tenho que pagar minhas contas? Então isso me travava muito, sabe? Só que, da mesma forma, eu também tenho muita fé. E eu lembro que eu fiz uma oração e eu orei a Deus. Eu falei, Deus, não aguento mais. Não dá pra mim, não dá. Eu vou colocar o pé e o Senhor coloca o chão. E nisso eu lembro que foi numa terça-feira. Eu fui conversar com o meu antigo patrão na época, para ele fazer um acordo comigo. E justo naquela época, antes de tudo, ele sempre fazia acordo com os funcionários bons. Mas justo naquela época que eu fui para pedir o acerto, 2 funcionários tinham entrado na justiça contra ele.
Então, ele estava decidido a não fazer acordo com mais ninguém. E eu saí muito decepcionada, muito triste. E aí eu lembro que isso foi numa terça-feira. Eu falei assim, independentemente, Deus, com acerto ou sem acerto, aqui eu não fico mais. E saí. Literalmente, eu saí quando foi na quinta-feira. Eu recebi 2 propostas de trabalho. Claro, né? Não foi, não caiu do céu. Eu fiz a minha parte, eu fui atrás, eu busquei, eu procurei pessoas. E 2 dias depois já tinha 2 portas de emprego, que era o meu maior medo de não conseguir. E aí, com isso, eu fui para um consultório de dentista, ajudei lá a ser auxiliar de dentista. Fiquei meio período. E desse trabalho foi onde me abriu a porta para outra clínica. E nessa outra clínica foi aonde eu trabalhei lá por mais 3 anos, com prótese dentária e ainda acrescentei de aprender protocolo. Foi bem naquela época de pandemia, sabe? Então, essa época eu ainda estava grávida, fiquei um bom tempo em casa e nesse tempo que eu fiquei em casa, eu pude fazer os cursos online, né, na época. Eu lembro que também foi um investimento que eu fiz, eu não tinha condições nenhuma de fazer. Peguei, fiz, assisti e dei o meu melhor. E chegando lá, que eu tive a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido, foi um sucesso, graças a Deus. E com tudo isso, como eu disse, como eu estava grávida, né, com um menino, criança pequena e trabalhando o dia todo nessa clínica, cheguei a ganhar 3 vezes mais lá, porque no meu antigo era um salário, então lá eu ganhava 3.000 reais. Para mim já era assim, meu Deus, isso é muito bom e é o salário que eu pedi para Deus, numa cidade pequena onde eu moro aqui. Só que eu preferi tomar uma decisão. E que decisão que foi essa? Sair e abrir meu próprio laboratório. Por quê? A princípio, para dar apoio, para estar mais presente, mais no dia a dia com os meus filhos. Porque como eu estava grávida, como eu falei, o meu menino mais novo tem 2 filhos. O meu mais novo, ele começou a adoecer demais. E foi aonde eu resolvi sair do trabalho para mim conseguir ter mais tempo de qualidade com ele. E realmente ele parou de adoecer assim que eu saí do trabalho e montei meu próprio laboratório em casa. E louvado seja Deus que de lá para cá já tem 3 anos que eu tô nessa área, com meu próprio laboratório. E dando tudo certo, trabalhando pouco, trabalhando menos e ganhando praticamente a mesma coisa que eu ganhava lá no Wellington, sabe? Então, eu resolvi montar esse canal no YouTube agora. Por quê? Porque aí agora, como eu já vi que o meu filho já tá crescidinho, já tá tudo bem, então eu posso me empenhar, eu posso me esforçar agora para crescer esse laboratório, para fazer realmente dar certo. Então, é onde eu tô criando um Instagram novo, tô criando um canal no YouTube, tô aumentando a minha cartela de clientes, né? Porque, graças a Deus, sempre deu muito certo. E, além disso, desse canal no YouTube, estou com o propósito de poder ajudar de alguma forma quem precisar. Então, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui agora, para me apresentar para vocês, né, contar um pouquinho de quem eu sou, um pouquinho da minha história, né, e dizer que estou à disposição para poder te ajudar, para poder te auxiliar no que você precisar e no que eu puder te ajudar também. Não sou perfeita, sou falha, erro demais, né, ainda tenho muito que aprender, mas o pouco que eu sei eu estou disposta a te ajudar e te ensinar, tá? Então, fica à vontade para comentar, para falar alguma coisa se você tiver alguma dúvida. E é isso. Qualquer coisa estou à disposição. Se precisar ter algum contato mais particular também, só manda lá nos comentários que eu entro em contato, viu? E me disponho a ajudar no que for necessário, tá bom? E é isso. Espero que esse canal possa ser de muita bênção, tanto para mim quanto para você.